Fazia tempo que eu não via um musical tão empolgante. É impressionante, se tem o nome de Lin-Manuel Miranda envolvido, a chance de ser bom é muito grande. Eu acho que é bom eu começar essa crítica deixando bem claro que eu gosto muito de musicais e eu acho que isso vai ser um fator determinante para você gostar ou não desse filme, obviamente, porque esse é um daqueles musicais que é quase inteiro cantado. Então, se você não gosta de musicais, você talvez tenha um problema com esse filme, mas ainda assim dê uma chance porque é um grande filme. E eu fico muito feliz também de ver os musicais voltando, eles que já tiveram uma era de ouro em Hollywood, mas estavam bem esquecidos nos últimos anos, e a Warner investindo aqui nesse musical, tirando ele da Broadway, trazendo ele para o cinema e também para o HBO Max. Eu fico muito feliz com essa visibilidade que esse filme pode ter e talvez retomar aos poucos o gosto do público também por musicais. Em um bairro de Nova York é baseado na peça In the Heights da Broadway, um grande sucesso que é escrita pelo Lin-Manuel Miranda, né? Ele que escreveu Hamilton quando ele estava de férias dessa peça, pra gente ver a grande mente criativa que é o Lin-Manuel Miranda, e ele também é o protagonista da peça, só que aqui para o filme teve essa adaptação. Eu gostei até de ver como o Lin-Manuel Miranda, ele abriu espaço aqui para o Anthony Ramos ser o protagonista do filme. Ele podia muito bem, por ser uma peça dele, falar: eu vou ser o protagonista, eu sou um dos grandes nomes de musicais atualmente e eu quero ser a grande estrela do filme. Só que ele não fez isso, ele abriu espaço e ficou restrito a um pequeno papel, mas ainda assim com uma grande relevância dentro do todo aqui. Isso porque Um Bairro em Nova York é uma celebração e defesa da identidade cultural e, sobretudo, da cultura latina. Então aqui a gente vai ter meio que um mix de culturas, né? Porque vai unir pessoas de diferentes países para formar essa unidade aqui, essa unidade cultural que forma essa comunidade que é o bairro. Mas eu gosto que o filme ele não vai tentar fazer isso impositivamente, ele não vai tentar provar o seu ponto a todo instante, ele não vai querer falar é sobre isso, essa é a grande mensagem do filme. Não, ele vai fazer isso aos poucos com esse forte senso de comunidade, uma comunidade que depende de vários e vários tijolos. Então esse bairro ele vai ter esses pequenos elementos, esses personagens que vão construir o todo. Então sim, a gente vai ter o protagonista aqui, que é o personagem do Anthony Ramos, só que ao mesmo tempo o mais importante do filme é o bairro. São esses personagens, esses pequenos elementos que vão construir essa engrenagem. Então aqui, longe de ser aqueles contos de fadas que a gente está acostumado, não, aqui é um conto urbano com pessoas normais fazendo coisas cotidianas. E eu gosto aqui que o filme tem essa escolha de colocar esse personagem adulto para contar a história para as crianças, algo muito comum em contos de fada, em contos de fantasia, e aqui ajuda a reforçar um pouco essa herança cultural, então essa cultura passando de geração para geração. Só que aqui essas pessoas cotidianas, esses tijolos, essas pessoas importantes para formar essa engrenagem, elas por um lado vão ser arquétipos, ou elas vão ser aquelas pessoas cotidianas que tem em toda a comunidade, só que por outro lado elas também vão ter bastante desenvolvimento. Então a gente conhece um pouco de cada uma delas. E aí a gente vai ver o dono do mercadinho, que é o protagonista, a avó, né, a abuela aqui, que é aquela grande mentora da comunidade, a avó de todas, aquela que todo mundo gosta e todo mundo vai pedir conselho. A gente vai ter o personagem do Lin-Manuel Miranda, que tem uma representação muito forte aqui, como aquele personagem que tem em todos os bairros também. O salão de cabeleireiro, que é meio que o lugar para conversar sobre a comunidade, contar o que está acontecendo, as fofocas e tal. A jovem que tem os seus sonhos frustrados por tentar se integrar na comunidade estadunidense e acaba não sendo muito bem aceita. O garoto que tem os seus sonhos, então de certa forma aqui a gente também vai ter um pouco dos sonhos de cada um, então todas essas pessoas vão querer de alguma forma mudar de vida, todas elas vão ter sonhos, alguns vão ser realizados, alguns são muito distantes. E essa banalidade, essa ideia de cotidiano, de vida normal, vai aparecer tanto na simplicidade da história, quanto nos números musicais. Então se por um lado a gente tem números musicais aqui com muita energia, com um design de produção e um figurino muito colorido e contrastando de certa forma com a fotografia, também com muitas e muitas pessoas, justamente para reforçar um pouco
essa ideia de comunidade, então vão ser poucos os números musicais aqui com uma pessoa isolada e tal, a maioria vai ter muita gente, muitos figurantes. Por outro, a história vai se resolver de maneira muito simples, então um apagão na cidade que muda a vida de todo mundo, uma dança que muda ou desestabiliza a relação de um casal, e talvez a mais clara de todas é uma música, um número musical que vai resolver o arco de uma personagem aqui dentro da história. Então ele vai ser determinante para mostrar como vai finalizar aquela personagem, sendo talvez esse o momento mais tocante de todo o filme. E além disso, eu acho que a ideia de filmar esses números musicais, muitos deles na rua mesmo, com pessoas passando, com vários e vários figurantes, ou pessoas simplesmente passando no local e reagindo, eu acho que reforça ainda mais todo esse senso urbano do filme, todo esse senso de comunidade, de pessoas. Então é um filme que precisa de muitas pessoas. Por outro lado, quando a gente sai desses grandes números musicais e vai para a vida mais cotidiana desses personagens, a gente já vai ver um design de produção completamente diferente, que vai para um lado muito mais comum, que é aquela casa onde a gente vê uma pia cheia de coisas, que a gente vê um vaso em determinado lugar, ou a loja de conveniência ali, né, o mercadinho, como vai ser organizado pelo personagem principal, que vai ter talvez a vida mais banal de todas aqui, é o que tem até o menor sonho, digamos assim, então ele só quer mudar o cantinho dele para onde ele vai se sentir mais confortável. Então acho que tudo isso é reforçado, esse contraste entre entre a grande comunidade, entre a música como a união desses povos, como a união dessa cultura, e quando a gente vai pro menor, a gente vê a vida mais pessoal de cada um, que é uma vida que de certa forma vai parecer um pouco com a nossa própria vida, a vida comum, a vida cotidiana. Então são mais de 2 horas de filme que eu nem senti passar, tanto pela conexão com os personagens, com esses tijolinhos que ajudam a criar esse bairro, quanto pelo ritmo do filme, que é muito bom também, com vários números musicais muito longos, números às vezes que emendam um no outro, sem nunca tornar repetitivo ou nunca perder o ritmo, justamente porque aqui a gente tem uma variação muito grande. A gente tem personagens se deslocando o tempo inteiro, então a gente vê o ambiente dentro de um mesmo número musical mudar o tempo inteiro, assim como a gente tem uma variação também muito grande nas músicas, no tom das músicas. Então a gente vai de uma música mais pessoal para uma música maior, para um rap ou para uma música um pouco mais dramática. E são essas músicas que vão modular essa passagem de um tom para o outro, do mais dramático para o mais divertido, para o mais sonhador, para o mais pessoal. Talvez o meu único problema maior com o filme seja a escolha da direção do Jung-Chul e da montagem nesses números musicais de cortar muito. Então isso, de certa forma, reforça o dinamismo que o filme tem, de parecer mais rápido e tal, e acho que isso reforça até a ideia de ser muito empolgante, mas por outro lado, ele acaba quebrando muito as boas coreografias que o filme tem. Então a gente intercala muito dentro de uma mesma cena, vários e vários pontos de vista, e não vê muitas vezes aquela coreografia se desenvolver completamente, o que para mim acaba sendo um problema até com a temática do filme, já que a música e a dança aqui tem uma força muito grande para esse senso cultural. Eu queria ver um pouco mais planos mais longos, planos com a coreografia completa e não tão entrecortado. Acho que talvez esse seja o meu maior problema com o filme, e também me incomodou um pouco, eu queria ver um pouco mais os personagens falando em espanhol e cantando em espanhol. Aqui tem muito aquele negócio de falar inglês com apenas uma palavra em espanhol dentro da mesma frase e tal, mas de certa forma eu entendo, eu acho que isso é uma escolha até comercial, uma escolha de produção, que é um filme que tem que ser vendido para os Estados Unidos, e para isso ele precisa ser majoritariamente em inglês. E é por tudo isso que eu vou dar uma nota 8,5 para Um Bairro em Nova York, um dos meus filmes favoritos do ano até agora. É muito bom ver os musicais voltando. E vocês já sabem, se tem Lin-Manuel Miranda na produção, a chance de eu gostar vai ser sempre muito grande. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, passa aqui embaixo para ver também o nosso clube de membros para ter conteúdo exclusivo e ajudar a gente a continuar fazendo conteúdo. Também comenta o que vocês acharam do filme, ou se vocês não viram, o que vocês estão esperando. Por hoje é isso e corta.